4 meses temos estado a falar sobre logoterapia, sobre Viktor Frankl, o pai da logoterapia, psiquiatra, neurologista, que desde o início se interessou por questões existenciais, antropológicas, filosóficas. Ele desde muito cedo perguntava-se ele próprio o que é isto de ser pessoa, de estar aqui no mundo, para que existimos? E foi através disto que ele trouxe vários contributos para a psicologia. Um dos contributos foi dizer e exemplificar que realmente a pessoa também é um ser espiritual e, portanto, ver a pessoa como um ser bio-psico-espiritual. Mas o grande contributo de Frankl foi ver a pessoa para além daquilo que são os seus conflitos, daquilo que são as pulsões. Colocar a ênfase na pessoa, a pessoa está em primeiro lugar. Nos últimos programas também estivemos a ver o seu Experimentum Crucis. Vimos várias atitudes que ele teve durante os campos de concentração. E porquê Experimentum Crucis? Porque a teoria que ele tinha pensado e teorizado, portanto, ele viveu-a na pele nos campos de concentração. Ele validou a sua própria teoria com a sua vivência nos campos de concentração. Hoje estão a ver que estamos num cenário diferente, estamos aqui numa sala muito acolhedora e hoje tenho um convidado também muito especial, que é o meu esposo, o Evaldo Costa. Ele vai estar aqui connosco porque, como nós estamos a falar de logoterapia, ele é um homem que vem da área da gestão empresarial, tem um mestrado em gestão empresarial, mas neste momento ele está a fazer uma pós-graduação em logoterapia. E é sobre isto que nós vamos conversar e partilhar aqui um pouco como é que a logoterapia se aplica também a outras áreas, se aplica, vamos perceber se sim, se não, e portanto dou as boas-vindas ao nosso Evaldo Costa. Muito obrigado, obrigado a você que nos acompanha, é muito bom estar aqui no programa Caminhos de Sentido. Faz todo sentido esse programa, a logoterapia faz todo sentido e faz também sentido na vida daqueles que não são profissionais da área de saúde, né? Isso de fato, mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho também aprendido, que a logoterapia é para todos. Então, Evaldo, como é que a logoterapia entrou na tua vida? Primeira pergunta. E porquê é que um homem dos números que vem da gestão resolve fazer uma pós-graduação em logoterapia? É verdade. Bom, a logoterapia, eu conheci através da logoterapia, através de ti, né? Porque em casa, nas nossas conversas, né, de café, e tu sempre falava para mim da logoterapia, dos estudos que estava a fazer, né? Na época que estudava a pós-graduação e sempre a falar daquilo que era dito também na logoterapia. E eu fiquei assim, de fato, isso faz um bocado de sentido. Então, por que eu me interessei por esta área, né? Porque, embora vindo da área da gestão, eu sempre gostei, né? Acho que já antes de vir para Portugal, né? Eu estou em Portugal há 17 anos, né? Estamos casados vai fazer 10 anos. Né? E no Brasil, eu queria muito conhecer, né, o mundo das empresas, né? Como eram geridos os negócios, como se calculava a fórmula de cálculo das previsões, né, de uma empresa, do futuro, dos cenários que as empresas podiam viver, como controlar isso. Sempre tive esse interesse, né, pela gestão, por conhecer o mundo das empresas. Mas como também eu tive a oportunidade, né, de passar por uma outra escola de formação na prática, na vida, que foi a Canção Nova, né, fui membro núcleo da Canção Nova durante 10 anos, e ali sim, né, eu aprendi, né, ao escutar o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, a falar, né, para os membros da Canção Nova a respeito de que o mais importante é a pessoa. Vou ser muito sincero, é uma frase que sempre mexeu comigo. Né, o mais importante é a pessoa. Então, embora eu tivesse esse interesse por conhecer, né, e saber como é que se geriu uma empresa, sabendo que a pessoa é o mais importante, cheguei à conclusão de que, para além de tudo no mundo do trabalho, de fato, né, sem a pessoa nada pode acontecer. Né? Ela, de fato, é uma peça fundamental numa empresa. E a pessoa precisa ser valorizada e potencializada naquilo que ela é, porque sem
sem o ser humano não acontecem as coisas. Não há lucro também, não não há é? lucro, não há nada, não há estratégia, não há nada. São as cabeças, né? É a cabeça humana que pensa tudo. É claro, para uma pessoa pensar, trabalhar e executar a sua missão, ela precisa estar bem, se conhecer, saber dos seus potenciais. E então cheguei à conclusão de que realmente a logoterapia faz todo sentido, uma vez que ela está voltada inteiramente para a pessoa e vê o homem como um ser total, né, na sua totalidade. Eu me interessei muito pela logoterapia por querer também saber da importância do homem no mundo. Portanto, querer perceber um bocadinho mais, e então estamos a ver também que a logoterapia é realmente aplicada a vários contextos, e uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fiz a especialização, quando eu fiz a pós-graduação, foi perceber, à medida que o professor ia falando, que algumas daquelas características, algumas daqueles movimentos que nós chamamos em logoterapia, que eu já fazia, algumas coisas eu já as aplicava. E o professor disse: Marta, isso é ser logovivente. E eu nem conhecia essa palavra, achei essa palavra giríssima, não é? Ser logovivente, portanto, já viver as coisas na nossa vida do dia-a-dia como conhecedores de logoterapia, não é? Tanto que nós lá aprendemos que antes de sermos logoterapeutas, nós já somos logoviventes e devemos ser logoviventes antes de sermos logoterapeutas, porque o logoterapeuta é aquele que usa na sua vida a teoria, que foi o que o nosso pai fundador da logoterapia fez. Ele teorizou, mas ele viveu-a na pele, e bem vivida, e portanto nós também não podemos só teorizar e é assim que se faz, é assim que se deve fazer e não o aplicarmos na vida. E as pessoas sentem isso. Agora, falando na questão da psicologia, quando nós estamos em consulta com a pessoa, ela sente se aquilo que eu estou a dizer é algo só que eu li num livro ou se é algo que eu também vivo, não é? Portanto, como aplicar a logoterapia no mundo da gestão empresarial? Sim. Bom, o termo logovivente, né? De fato, posso dizer que também, né, antes de conhecer a logoterapia, eu também era um logovivente, né? Olhando a minha história de vida, né, a forma como eu vivi, como eu superei as dificuldades na minha vida pessoal, familiar, não há dúvida de que eu, antes de conhecer a logoterapia, me considero que eu era um logovivente. Então, de fato, a logoterapia ela pode ser vivida em todos os campos, né? Claro, há uma especificidade da logoterapia na saúde, através de um método que, né, se usa na psicologia, mas quando uma pessoa, né, dá os primeiros passos para conhecer a logoterapia, né, e aplica em sua vida, e é o primeiro passo para conhecer é ler o livro Um Homem em Busca do Sentido, e depois, né, para viver essa logoterapia na prática, é aplicar os conceitos, mas também fazendo a leitura da própria história de vida e colocando como um ser ativo no mundo. Aqui é fundamental, né? Então, como ser um logovivente? Quem é um logovivente? É aquele que se vê no mundo como um ser ativo. Uma pessoa ativa e atenção, que não vive como vítima das circunstâncias. Boa. E aqui está a grande diferença, porque é a tendência, é a nossa tendência. Qualquer coisa que acontece, qualquer sofrimento que bate à nossa porta, qualquer adversidade que vivemos, qual é a nossa primeira atitude, a nossa tendência? Fizeram isso para mim. Eu sofri isso. Então nós nos colocamos como um ser passivo. Eu sofri, né? Eu vivi. Agora, quando eu consigo me colocar, né, como um ser ativo, responsável, numa atitude de que eu não sou vítima das circunstâncias, eu posso, através da logoterapia, enxergar as coisas numa perspectiva diferente, positiva, tirando o foco do vitimismo e me colocando como uma pessoa responsável, procurando superar as dificuldades de uma outra forma. E isso se explica através de uma das frases do Viktor Frankl, né, que ele diz, né, a nossa tendência é pensar da seguinte forma, né,
o que eu espero da vida? O que a vida pode me dar? É assim que nós pensamos. O que a vida pode me dar? Na logoterapia nós pensamos diferente. O que eu posso dar à vida? Quando nós conseguimos fazer esta mudança no nosso pensamento, nossa forma de viver, isso é aplicar a logoterapia na vida. Isso é ser um logo vivente, é se colocar como um ser ativo, é se colocar como uma pessoa, né, responsável, em busca de um sentido. Porque a busca do sentido, né, ela é dinâmica, é uma coisa que eu vivo de momento para momento. Eu vou procurando em cada circunstância da minha vida, me posicionando como um ser ativo, me posicionando como uma pessoa responsável, me colocando como uma pessoa, de fato, que posso oferecer algo de bom, porque eu sou uma potência, e buscando encontrar um sentido em cada momento. Isso no mundo do trabalho. No mundo do trabalho também dá sim para viver essa logoterapia e ser esse logo vivente. Fazendo aqui um paralelismo com esta frase, né? No mundo do trabalho, por exemplo, nós vivemos muitas das vezes em função do quê? O que eu espero deste trabalho? Nós vemos assim, né? O que eu espero deste trabalho? E ao contrário, nós devemos pensar ao contrário. O que esse trabalho espera de mim? Isso é colocar-se como ser ativo, né? Não viver em função de esperar o que o trabalho pode me dar, mas o que eu posso dar, o que eu posso contribuir para que esse trabalho seja melhor, para que esta função seja exercida de forma diferente. Evaldo, estás a tocar num ponto muito importante, porque ultimamente tem surgido muito a questão do burnout. Já existe há muito tempo, sim, mas o burnout aqui há uns anos atrás ele estava muito ligado a determinadas profissões extremamente desgastantes, com turnos, horários extremamente desgastantes, e dava, sim, origem a burnout. Mas hoje em dia estão a surgir burnouts em pessoas com, às vezes, um trabalho das 9 às 5, que supostamente é um trabalho com uma carga horária um bocadinho mais leve, e em situações, em pessoas com supostamente cargas um bocadinho menores, não é? E, portanto, esse burnout está a surgir em grande escala. E tem muito a ver com um bocadinho disto que tu estás a dizer, que é a pessoa sentir-se desmotivada, seja porque o salário não aumenta, porque o trabalho é repetitivo, ou porque não é bem cuidado, não é bem... Lá está, a pessoa se calhar não é vista como pessoa, é vista como um número, como um gasto, como uma despesa, e as pessoas sentem-se extremamente desmotivadas. E sim, às vezes pode surgir aqui uma tendência, como tu estavas a dizer, para o vitimismo, não no sentido em que a pessoa é um coitadinho, sou um coitadinho, mas não estão a ver que eu estou mesmo mal. Não tem a ver com isso. O sofrimento da pessoa ele é real e nunca ninguém vai desvalorizar o sofrimento da pessoa. Mas às vezes temos tendência para ficarmos mais numa atitude passiva e colocar a culpa daquela situação em que eu estou, ou no chefe, ou na empresa, ou na equipa, é verdade. Ou até agora nos impostos que aumentaram e, portanto, eu já não tenho como pagar a renda da casa, né? Portanto, pôr sempre uma culpa para fora e apontar o dedo a alguém. E acaba por ficar, o vitimismo eu percebo que é isso que tu estás a dizer, não é? Portanto, acaba por ficar neste sentido passivo de que nada posso fazer. E tu estavas a dizer aquela frase fantástica, e eu estava a recordar que Frankl disse isso quando ele estava à saída do campo de concentração, dos campos de concentração, sem família. Ele percebeu que teve consciência de que realmente ele tinha perdido a esposa, o pai, a mãe, não tinha nada mais, amigos, não tinha. E ele questiona-se, e estava um farrapo, não é? Uma pessoa que passou aquilo que passou, e ele questiona-se, o que é que um homem neste estado pode esperar da vida? E nesse momento ele próprio diz, não é esta a pergunta que eu tenho que fazer. O que é que a vida pode esperar de um homem assim? Ainda que eu esteja assim, o que é que a vida pode esperar de mim? Então, neste momento, essas pessoas que estão nessas situações, desmotivados, seja com o salário, seja com os horários, seja com o que for, colocar nesta perspectiva, o que é que este trabalho
ou o que é que este patrão, o que é que esta empresa pode esperar de mim ainda, não é? Quando uma pessoa pensa assim, quando a pessoa se coloca numa situação ativa, diante de uma situação, pode ter a certeza que algo novo vai acontecer. Vai provocar dentro dela, né, a vontade de sentido. Boa, isso mesmo. Quando a pessoa se coloca numa posição ativa, vai acontecer dentro dela uma revolução, que é o quê? É a vontade de sentido. Pá, não estou bem, não me sinto valorizado. Então, ou eu vou dar passos para que as pessoas vejam que eu tenho valor, isso. Ou alguma coisa eu vou fazer. Agora, parado eu não posso ficar. Se você se reconhece como uma pessoa de valor, com um potencial, então uma pessoa ativa, ela vai fazer o quê? Ela vai em busca. Evaldo, e é importante dizermos isso, esse sentido às vezes não vai passar exatamente por um aumento de salário, não vai passar por uma alteração de horários, porque isso não está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos dar-nos valor, falarmos, etc. Mas não está nas nossas mãos essa palavra final. Mas se calhar basta mudar a nossa forma de atendermos as pessoas, com um sorriso. Todos nós gostamos de, quando somos atendidos em qualquer sítio, gostamos de ser notados e não de ser atendidos com uma cabeça para baixo, que nem olham para nós, ou um bom dia, boa tarde, carrancudo. Eu mudar esta forma de acolher a pessoa que chega até mim já vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Mas Marta, eu trabalho, ou Evaldo, eu trabalho num sítio repetitivo, onde eu trabalho com máquinas, nem lido com pessoas. Mas eu vou dar o melhor de mim naquele serviço que eu estou a fazer. Porque aquilo que eu estou a fazer vai ser para alguém, não é? Vai sempre refletir em algo. Então, ser esse logo vivente, viver no mundo do trabalho com esta postura, de fato, provoca isso na pessoa, né? Esta mudança, essa alteração. Seja para uma coisa, seja para outra. O que nós não podemos nos conformar é acreditar no potencial e ficar bloqueado porque me sinto vítima de uma situação. Isso não pode existir. Nós precisamos dar passos para resolver a nossa vida, para ir em busca de algo que nós acreditamos que é o melhor. Então, uma pessoa com esta postura, no seu trabalho ou numa decisão que precisa tomar, ela vai se posicionar de forma diferente. A logoterapia vem-nos dizer isto, que nós somos um ser ativo e não um ser passivo, não é? Portanto, em todas as situações da nossa vida, sejam elas quais forem, nós temos sempre, em última instância, uma posição a tomar. Ainda que eu não possa mudar nada à minha volta, que eu não tenho poder para isso, mas eu tenho uma posição e essa é a minha liberdade e é a minha responsabilidade, que não é do outro, não é? Nós temos tendência para pôr, como eu disse há pouco, a responsabilidade de fora, mas nós temos que perceber que essa responsabilidade, ela vem de dentro e ela está sempre ligada à liberdade. Não é? A liberdade não é fazer aquilo que eu quero, porque se eu quisesse eu punha o meu salário lá no alto, trabalhava pouquíssimo, mas não depende de mim isso. Então a minha liberdade ela tem que vir sempre junto da responsabilidade. E em última instância eu tenho uma posição a tomar perante isto. Sempre em busca de um sentido, né? O sentido aponta, é uma seta, né? Sempre olhando para frente, projetar a vida desta forma. Uma pessoa que vive com sentido, ela não se esgota. Uma pessoa que vive com sentido, ela é capaz de ultrapassar qualquer dificuldade, né? Ela não vai olhar simplesmente só para o salário que ela recebe, ela não vai olhar simplesmente, né, para o horário que tem que cumprir, mas uma pessoa que vive com sentido, ela acredita que a sua vida é seguida de uma missão e que a minha presença, seja em qual lugar for, ela é importante. Se eu compreendo que a minha vida ela é importante e que eu sou uma potência, isso transforma qualquer ambiente. Né? Porque é assim, uma pessoa que se sente mesmo assim, com esta força interior, sentindo assim, consciente dos seus valores, ela vai provocar uma mudança, seja lá o que for, mas o ambiente parado não fica. Evaldo, eu ia te pedir uma última frase, mas tu já a disseste, porque o nosso programa chegou ao fim, nós temos que terminar, mas sem dúvida que esta última mensagem que tu deixaste foi fantástica, portanto termos sempre uma missão, sabermos que nós somos ativos, temos um sentido e vermos aquilo que nós fazemos como uma missão. Muito obrigada pela tua presença. Queres dizer mais alguma coisa? Não, eu é que agradeço.
E que bom ter esse programa onde as pessoas podem aprender um pouco mais sobre a logoterapia. Olha, eu gostei muito, não é por seres o meu esposo, mas eu gostei muito e quem sabe ainda vamos chamar-te para fazer mais alguns programas, está bem? Obrigada. Eu é que agradeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser.